Estamos aqui mais uma vez para refazer uma identidade visual e hoje a gente vai refazer a identidade visual da Petrobras. Esse nome é o tanto quanto complicado de falar, né? Petrobras, eu sempre falo Petrobras, eu saio colocando R em tudo. Enfim, tô aqui e tô pronto para refazer essa identidade visual da Petrobras, e como nos outros vídeos, foi um devaneio que eu tive, e você já sabe como funciona, tive uma ideia numa bela tarde de domingo e falei, por que não? Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, para você que não me conhece, eu sou o Davi, dono da Check Design, e para você que me conhece, eu também sou o Davi, dono da Check Design. Como dito anteriormente, estou aqui para refazer a identidade visual da Petrobras, e foi um desafio um tanto quanto interessante, porque por mais que estamos fazendo uma nova, identidade visual, ainda assim eu me apeguei bastante na identidade visual atual, que é a da Petrobras, que tem ali as cores bonitinhas, que tem o quadradinho ali no ícone, que tem aquela fonte um pouco mais deitada, enfim, você vai acompanhar aí durante o vídeo, ok? Espero que você goste e lembrando, esses redesigns são apenas para gerar conteúdo, a fim de colocar a sua cabeça para funcionar, para você também colocar a sua criatividade para fora, não é para ficar melhor, nem pior, é só para ficar diferente, beleza? Então vamos para a tela do computador refazer a identidade visual da Petrobras. Bom, como de costume, a gente vai vir aqui no Google e vai colocar o nome da Petrobras. E a gente vai ver como que é o logo, como que o logo se comporta. E obviamente que a gente vai abrir o site também para ver como que ele se comporta nas aplicações. Bom, o logo da Petrobras é esse logo aqui, onde a gente tem um quadrado, como se fosse um retângulozinho aqui. E ele é dividido por três cores. Ele é dividido pela cor amarela, pela cor branca aqui no meio e pela cor verde aqui embaixo, onde a gente tem meio que essa imagem aqui, que no caso eles usam como ícone também. E aí, a fonte aqui é uma fonte normal, simples, sans serifa, onde está escrito Petrobras. O que me incomoda um pouco é que, ao meu ver, o R e o B aqui da fonte não é o mesmo R e B aqui, o BR, no caso, do logo, do ícone. E aí, pode perceber, você consegue perceber essa diferenciação na perna do R, ó. Aqui a perna do R é um pouco mais reta para baixo e aqui ela faz uma curvadinha um pouco mais para frente. E aí, cara, eu não consigo visualizar isso como algo, nossa, muito ruim. Eu só acho que a gente conseguiria padronizar um pouco mais e deixar isso aqui com uma cara um pouco mais atual, certo? Não que isso esteja muito antiquado ou muito passado, ultrapassado assim no tempo, mas a gente consegue melhorar isso no sentido estético. Lembrando que os nossos redesign, tudo questão de criação de conteúdo, gerar conteúdo e também para treinar um pouco a criatividade e não para ser melhor ou pior, e sim diferente. A gente também tenta sempre manter a estrutura do logo original, só pra gente conseguir dar um glow up ou alguma coisa nesse sentido, beleza? Então, a gente tem aqui o logo da Petrobras e agora a gente vai pro site. Um ponto importante desse logo aqui é que ele consegue ser aplicado tanto na horizontal quanto na vertical. Então, a gente não tem esse problema de aplicação ou de má aplicação. Então, aqui no site ele é aplicado na horizontal e aqui é aplicado na vertical. Enfim, a gente já viu como que funciona, a gente já viu como se comporta. Eu vou pegar aqui esse logo que tá em PNG, vou copiar essa imagem e vou jogar lá para dentro do Illustrator, onde eu já tenho uma prancheta aqui aberta, certo? Aqui na prancheta do Illustrator, como você já sabe se você acompanha os nossos outros redesign, essa primeira prancheta que eu abro aqui, esse primeiro documento que eu abro, é mais um documento de rascunho. Então é aqui onde eu vou colocar toda a minha informação que eu preciso, tanto de tipografia quanto de cores e tudo mais. Vou tentar manter as cores que tem nesse logo, eu vou tentar manter essa essência aqui desse quadrado, dessas três faixas, inclusive, só que eu vou tentar dar algumas mudanças, inclusive na tipografia, pra gente ter esse mesmo padrão da tipografia da escrita, quanto dessa tipografia aqui do ícone. Então eu vou, primeiramente, tentar achar uma tipografia que case com o nome da Petrobras. Então eu vou escrever aqui Petrobras, vou aumentar, e agora eu vou tentar ver aqui nas fontes que eu tenho, qual fonte se encaixa mais naquilo que eu gosto, ou naquilo que eu acho que vai ficar legal para esse logo aqui. Dessa vez não foi tão difícil achar a fonte, porque eu, na minha concepção, acho que essa fonte aqui vai funcionar tranquilamente. Óbvio que eu não vou deixar ela assim, eu vou dar alguma ajeitadinha aqui nela, mas eu acho que ela vai funcionar muito bem porque eu tô imaginando fazer na tipografia dessa nova identidade da Petrobras. Então eu vou trazer ela aqui, vou duplicar ela para eu manter a original, e essa daqui eu vou transformar em curva, certo? Antes de transformar em curva, eu vou dar um espaço aqui entre o E e o T só pra gente perder essa junção que
própria tipografia faz, né? Que a própria fonte faz. Então eu dou um espaço aqui, depois venho colocando para dentro. E aí agora sim eu transformo isso aqui em curva e começo a mexer nessas entradinhas aqui, ó, que a fonte tem. Tá vendo? Eu não quero essas entradas, eu quero deixar a fonte bem normalzinha. E aí talvez aqui no R e no B, né? No B e no R eu deixo essas entradinhas, que é para eu fazer essa diferenciação no B e no R e o restante deixar mais padrão. Então vou começar a mexer aqui na fonte, acompanha aí. Consegui mexer aqui na fonte e você percebeu que eu tirei aquelas entradas que tinha, certo? Aqui ainda, no E, por exemplo, eu tenho uma parte aqui do E, que é essa parte aqui de cima, um pouco arredondada. Eu não quero deixar ele arredondado porque a Petrobras, eu não vou deixar essa tipografia arredondada porque ela é um pouco mais imponente, né? Ela é um pouco mais blocada. Então, eu vou dar uma duplicada nesse E aqui. Primeiro eu vou desagrupar, vou pegar esse E, vou dar uma duplicada nele e vou transformar isso aqui refletindo ele horizontalmente. E aí eu tenho as duas pontas certinhas, ok? No B, eu vou deixar ele assim mesmo, porque a diferenciação que eu vou fazer no R, que eu já tinha tirado, né, aquela entrada que tinha, eu vou fazer uma diferenciação aqui nessa parte, que é pra gente, de certa forma, remeter o que a gente tem aqui, ó, nesse antigo logo, que no caso é o atual. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse R aqui, a perninha do R eu vou deixar um pouco mais pra cima, e aí daqui pra baixo eu vou colocar um retângulo, fazendo essa alusão, né, ao logo atual. Eu ainda acho que eu posso deixar um pouquinho mais espaçado isso daqui, ó, só pra gente ter essa paradinha aqui. Agora eu vou ajustar o kerning da tipografia, né, que é o espaço entre as letras. Eu vou deixar um pouco mais juntinho isso aqui, só pra gente ter um pouco mais de proximidade. Agora a gente já tem a nossa tipografia aqui, certo? Essa tipografia é a tipografia que nós vamos trabalhar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse B e esse R, vou duplicar ele, né? Ctrl C, Ctrl V. Aí agora eu pego esse B e esse R aqui e começo a trabalhar com ele solto. Esse R, eu vou transformar ele numa coisa só. Ok? Então, vou vir aqui no Pathfinder e transformar ele numa coisa só. E esse B aqui, vou deixar ele solto por enquanto. Agora, o que eu pensei, né? Eu pensei no seguinte, eu pensei em a gente tirar essa inclinação que tem do Petrobras e também do BR, deixar ele um pouco mais quadradinho, um pouco mais reto, né? Um pouco mais blocado mesmo. E aí brincar com 3 listras ou 3 faixas nesse logo aqui. Então, o que eu faria aqui? Eu faria isso daqui, ó. Eu aproveitaria esse filete que eu criei para fazer essas faixas. Então eu colocaria aqui uma coisa de, sei lá, uns 90 mais ou menos, e começaria a criar algo assim, aproveitando, obviamente, esses cortes do R que eu tinha utilizado, ok? Então eu vou colocar aqui bem rentinho, e aí aqui também vou colocar mais pra cima e vai ficar legal. Como você pode ver aqui também, a gente tem um detalhe aqui que pode atrapalhar na hora da composição, na hora do balanceamento, que é o seguinte. Essa parte aqui de baixo, ó, ela tá um pouco maior do que essa parte aqui de cima. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um jeito de deixar as 3 faixas iguais e aí a gente tem essa compensação visual. Então eu vou ajustar isso daqui e eu já volto, rapidinho. Bom, consegui dar uma ajustada aqui no que eu queria. Deixei essas 3 faixas aqui, ó, do mesmo tamanho, como você consegue perceber, e também com o mesmo distanciamento entre elas, obviamente pegando aqui esse filete, né, esse espaçado aqui que eu acabei criando no R. Obviamente que eu precisei dar uma ajustada nesse espaçamento, no B e no R, como você percebeu aí na versão rápida, né, no modo velocidade. E aí eu peguei e voltei aqui nesse B e nesse R da tipografia para ajustar também. E aí eu aproveitei que tinha umas outras coisas aqui que precisavam ser ajustadas e dei uma ajustadinha também. Ok, agora a gente começa a trabalhar de fato com o nosso novo logo da Petrobras. Então a gente tem aqui essas 3 faixas junto com o BR e aqui a gente tem a tipografia da Petrobras. Então a tipografia, dou um Ctrl G, joga ela aqui pro meio, beleza, show de bola. Esse daqui tudo eu vou dar um Ctrl G também para agrupar e vou jogar um pouco mais pro lado aqui, ó, e aí a gente tem algo aqui assim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma paleta de cor que eu acho interessante
interessante para esse projeto aqui, talvez seja um verde, um amarelo, um azul um pouco mais opaco. Não tanto, mas um pouquinho mais. E aí você vai ver exatamente a diferença. Então você vê aqui, por exemplo, ó, vou fazer essa comparação de cor para você entender exatamente o que eu tô falando. Ó. Esse verde do atual logo, ele é um pouco mais aberto em relação a esse verde aqui, ó. É tipo coisa mínima, sabe? Coisa tipo bem mínima mesmo, ó. Vou pegar aqui exatamente para você ver onde que tá o nosso seletor de cor aqui, ó. O verde atual é esse, ele tá aqui nessa parte, e o verde novo, né, que eu escolhi no caso, já é esse outro aqui, ó. Ele tá um pouco mais para dentro, tá vendo? Ele é um pouquinho mais fechado. E aí a gente tem uma coisa mais sóbria, não uma coisa tão, como que eu posso dizer, tão gritante. Por mais que esse aqui não seja tão gritante assim, mas ainda assim a gente consegue fechar um pouco mais. Bom, além de tudo, eu apliquei aqui o azul também, e aí eu vou deixar esse azul como cor de destaque para algumas coisas, né? Ou até mesmo um background, coisas nesse sentido. O amarelo aqui continua a mesma coisa, em cima. O branco, ele tá nesses filetes aqui presente, então isso é muito importante que a gente mantém mais ou menos a estrutura do logo atual. Nesse ícone aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar ele para manter esse daqui que a gente consegue editar e tudo mais, e agora eu vou passar um Pathfinder nesse daqui para transformar tudo isso daqui em uma coisa só. Então, primeiramente, vou transformar as faixas em uma coisa só. Aí eu vou pegar o BR e as faixas e aí sim eu vou transformar em uma coisa só. Beleza, ok. Então você pode ver que quando a gente leva para um outro fundo, independente de qual fundo seja, ele já é uma coisa só, ele já é um BR, tranquilamente aproveitando aquele espaço que a gente tem aqui. Certo? Aí agora, depois que a gente transformou isso aqui em uma coisa só, a gente vai voltar e vai transformar essas cores aqui, né? Vai voltar com as cores que a gente tava. Então esse daqui tudo, a gente vai transformar tudo em verde para manter a estrutura que a gente tinha. Beleza, ok. Então aqui a gente já tem o logo da Petrobras. Agora a gente vai abrir um novo documento, onde a gente vai colocar esse logo em outras aplicações, certo? Bom, aqui eu fiz as 4 principais aplicações, né? O fundo branco, o fundo verde, o fundo amarelo e o fundo azul, que é pra gente ter essa diferenciação entre cada aplicação, né? Pra gente ver como que o próprio logo se comporta, tanto o ícone quanto a tipografia. A partir de agora, a gente vai fazer as aplicações em mockups para apresentar essa identidade visual para você no final do vídeo. Então, acompanha aí. Bom, agora vamos para a finalização, né? Você quer ver como que ficou, quer ver os mockups, quer ver o logo aplicado e tudo mais, então bora lá. Mas antes de irmos para as aplicações, eu peço para que você deixe o like nesse vídeo, que você se inscreva também no canal, que é muito importante pra gente, e que ative as notificações para receber os próximos conteúdos, porque a gente tá postando direto aqui praticamente todos os dias, beleza? É isso, se você gostou também, deixa um comentário aqui, um feedback falando o que você achou, isso é muito legal também, a gente vai conversando. E é isso, agora fica aí com as aplicações, a gente se vê no próximo vídeo, falou e até mais.